A casa no fim da transmissão. Dizem que há programas de televisão que não pertencem a nenhuma emissora, transmissões que surgem apenas para quem está acordado depois das 3, sinais que não aparecem em listas, guias ou arquivos, e que quando você encontra um canal assim, não é você quem o sintoniza, é ele quem te encontra. E toda vez que alguém tenta gravar o que vê, a imagem desaparece sozinha, deixando apenas o som de estática e um leve murmúrio vindo do fundo. Na pequena cidade de Bela Vista, as madrugadas eram silenciosas e longas, especialmente para Eduardo, um técnico de manutenção que trabalhava em turnos noturnos e costumava chegar em casa depois das 2, ligando a televisão apenas para ter companhia enquanto jantava. Naquela noite, ele zapeava pelos canais, procurando qualquer coisa que o mantivesse desperto, até que, entre um canal religioso e um de vendas, encontrou uma tela cinza com o número 03 no canto, sem logotipo, sem som, até que lentamente a imagem surgiu. Uma mulher sentada atrás de uma mesa, olhando diretamente para a câmera, com uma expressão serena demais para ser real. Ela falava de maneira pausada, como se estivesse lendo um texto que ninguém mais podia ver. Sua voz baixa e metálica dizia: "Boa madrugada, cidade de Bela Vista. O boletim de hoje traz notícias sobre o que ainda vai acontecer." E começou a listar acidentes, incêndios, desaparecimentos, descrevendo rostos, ruas, horários, e no final acrescentava sempre a mesma frase: "E se você estiver vendo esta transmissão, é porque o próximo endereço é o seu." Eduardo riu, achando que era alguma pegadinha ou experimento artístico, mas a curiosidade venceu o cansaço, e ele gravou com o celular parte da transmissão. Porém, ao reproduzir o vídeo, percebeu que a mulher não aparecia, apenas o som de uma respiração distante e um chiado contínuo. E no final, o ruído formava palavras que ele não lembrava de ter ouvido antes. Algo como: "Volte para o canal 3. Na noite seguinte, a transmissão se repetiu, mas agora a mulher parecia um pouco mais próxima, e o cenário atrás dela mostrava algo diferente. Uma casa simples, com luzes apagadas e uma janela aberta. Eduardo sentiu um arrepio quando percebeu que aquela casa era idêntica à dele, mesma fachada, mesma varanda, até a mesma planta morta no canto. A mulher sorriu e disse baixinho: "Estamos ao vivo, Eduardo." A partir daí, o sono se tornou impossível. Ele tentava evitar o canal, mas o controle remoto sempre parava no número 3, mesmo quando ele tentava desligar. O televisor reacendia sozinho e a imagem voltava, com a apresentadora agora andando pelos cômodos da casa da transmissão, descrevendo em detalhes os objetos que estavam no apartamento de Eduardo. O copo sujo na pia, a luz do banheiro acesa, o casaco pendurado na cadeira, e cada vez que ela descrevia algo, ele olhava em volta e confirmava que tudo era real. No terceiro dia, ele cobriu a televisão com um lençol, desligou a tomada e saiu de casa. Mas enquanto dirigia, a rádio do carro chiou, e a voz dela surgiu entre as frequências, dizendo: "Não é assim que se desliga uma transmissão, Eduardo." Ele freou bruscamente e o som desapareceu, mas a tela do painel piscou por um segundo, mostrando a mesma mulher acenando em silêncio, como se o seguisse. Desesperado, ele procurou a polícia, contou tudo, mas o agente que o atendeu apenas respondeu que já tinham recebido outros relatos semelhantes, de pessoas que assistiam ao mesmo programa em horários diferentes, e todas elas haviam sumido depois de poucos dias. Quando voltavam para casa, a televisão estava ligada sozinha, com o volume no máximo e a tela mostrando apenas estática com o reflexo da sala. Eduardo decidiu fugir da cidade, alugou um quarto simples num hotel na estrada e jogou o televisor do quarto pela janela. Mas durante a madrugada, o telefone fixo tocou, e quando ele atendeu, não ouviu nada, apenas o som familiar da estática e uma respiração lenta.
E depois a voz feminina dizendo: a transmissão não termina quando você desliga, termina quando você entra. Antes que pudesse reagir, o quarto inteiro foi tomado por um brilho branco e tudo silenciou. No dia seguinte, o funcionário do hotel encontrou o quarto vazio, a janela aberta e o televisor intacto no mesmo lugar, exibindo o canal 3 com a mulher agora dizendo: boa madrugada, cidade de Bela Vista. E sobre a mesa, uma xícara de café ainda quente e uma folha escrita à mão com uma sequência de números, coordenadas que apontavam para a localização exata do hotel. Desde então, há relatos de pessoas em cidades diferentes captando o mesmo canal misterioso, sempre às 3:07, sempre com a mesma apresentadora, a mesma voz, o mesmo olhar direto para quem assiste e sempre terminando a transmissão com as mesmas palavras: não desligue, o próximo quadro é sobre você. Então, se a sua televisão acender sozinha esta noite e o canal mostrar uma mulher de branco lendo notícias que ainda não aconteceram, não mude de canal, não desligue. Apenas curta este vídeo e se inscreva no canal Crônicas de Outro Mundo, porque dizem que cada novo inscrito enfraquece o sinal e atrasa a próxima transmissão. E se você compartilhar esta história antes que o relógio marque 13:07, talvez tenha tempo de assistir à próxima madrugada em silêncio, antes que a estática te chame pelo nome.